e para o momento da mensagem. O tema que eu escolhi: sobrevivendo aos naufrágios da vida. Eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de mar. O mar, ele sempre me cativou. Eu sempre gostei muito de ir pra praia, eu sempre gostei muito de estar no mar, de piscina. Sempre gostei muito também da história do Titanic. Você com certeza, você já viu o filme, o Titanic. Se você não viu o filme, você conhece a história. Ali, aquele grande navio, onde o fundador daquele navio disse o seguinte: esse navio, ele não cai por nada, ele não afunda. E na primeira viagem daquele navio, o que acontece? Aquele navio, ele bate no iceberg, quebra ao meio e ele naufrage. Aquele navio vai por água abaixo. Milhares de pessoas morrem, algumas sobrevivem, algumas conseguem sobreviver. E na palavra de Deus nós temos uma passagem de Paulo. Paulo, ele estava fazendo uma viagem, ele estava indo para a cadeia, junto com outros prisioneiros, e ali naquela viagem acontecem algumas situações. Ali naquela viagem acontecem alguns momentos turbulentos. E eu gostaria de ler esses versos, essa história que você pode encontrar no livro de Atos. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Livro de Atos, capítulo 27. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, os versículos 27 ao 44. E diz assim a palavra de Deus: na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro lado, no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces, oravam para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram um barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem nesse navio, vocês não poderão se salvar. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, vocês têm estado em jejum, sem nada comer. Agora eu aconselho a vocês: comam algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos naquele navio se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo, toda a comida que eles tinham no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse assim possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio ele acabou encalhando num banco de areia, onde tocou o fundo.
A poa, ela encravou-se e ficou imóvel, e então foi quebrada pela violência que as ondas viam naquele barco. Os soldados resolveram matar os presos para que fossem impedidos de fugirem, jogando-se ao mar. Mas o centurião, ele queria poupar a vida de Paulo e impediu de executar aquele plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas, pedaços de madeira do navio. Dessa forma, todos os 276 homens que estavam naquele navio foram salvos e chegaram a salvo na terra. Você sabe, a vida ela não é feita apenas de vitórias. Jesus ele deixa isso bem claro. Jesus ele deixa isso muito claro. Vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por momentos turbulentos, vocês vão passar por momentos em que vocês talvez não vão saber o que fazer. E ao mesmo tempo que ele diz isso, Jesus ele continua. Mas mesmo assim, não tirem o sorriso do seu rosto, não desanimem, não enfraqueçam na fé, não deixem de confiar em mim. Eu já venci o mundo, a vitória já é minha, a vitória já é minha, já é sua, já é do povo de Deus. E se a gente trouxer isso para o lado náutico da coisa, podemos dizer, nem sempre estaremos em maré mansa, nem sempre estaremos em um mar calmo, podemos assim dizer. Muito pelo contrário, nós vamos enfrentar tantas tempestades, nós vamos enfrentar tantas situações difíceis, que às vezes nós vamos nos sentir como em um naufrágio. Nós vamos ver aquele navio caindo, eu consigo imaginar a cena daquele grande navio se quebrando ao meio. E às vezes acontecem essas coisas na nossa vida. A gente vê uma situação e a gente não consegue achar ali uma saída para aquilo. E a gente precisa reconhecer que as coisas nem sempre vão ser como a gente deseja. As coisas nem sempre vão sair como a gente planejou. E esse texto de Atos 27 que nós acabamos de ler é como um diário de bordo. Todo comandante de navio, de barco, ele precisa fazer ali um diário de bordo, um relato de tudo que acontece dentro do navio, como estão as coisas, como está a situação daquele navio. E esse texto que a gente acaba de ler é como se fosse um relato de toda a história que aconteceu naquela situação, um diário de bordo ali daquela viagem de Paulo. Eles registravam tudo o que acontecia em uma viagem e acabamos de ler tudo o que aconteceu nessa viagem. Nós estávamos lendo a história de um naufrágio, um navio de prisioneiros, entre eles Paulo, que iria ser julgado por César em Roma. Aquela viagem, eu consigo imaginar na cabeça de Paulo, ele imaginando, talvez essa fosse a minha última viagem, talvez essa fosse o meu último momento de vida. A minha vida está por um fio, mas Deus o colocou ali naquele navio, Deus colocou Paulo naquele lugar para abençoar vidas. E através da vida de Paulo, através da coragem de Paulo, aquele homem salvou os 276 homens que estavam naquele navio. A gente costuma muito ouvir por aí: eu tive sorte, estou numa maré de sorte, ou talvez estou numa maré de azar. A gente não deve, como cristão, acreditar em sorte, em superstição. Na vida de um cristão, a verdade da sua vida deve ser a verdade de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
não é sorte. Por isso é importante saber o que fazer quando as coisas parecem dar errado. Mesmo que você ame a Deus, mesmo que você confie em Deus, as coisas podem dar errado. Crises que enfrentamos, medos que enfrentamos, situações difíceis que enfrentamos. Mesmo se a gente faz tudo direito, mesmo se a gente está caminhando certo, a gente vai passar por essas tribulações. E como nós devemos nos salvar em meio a essas situações? Como devemos lutar por nossas vidas? Vamos basear essa mensagem em 2 momentos. O momento de lançar as âncoras, aquelas 4 âncoras, e o momento de levantar aquelas âncoras. Então eu quero separar essa mensagem em duas atitudes decisivas da viagem de Paulo com aqueles prisioneiros. O momento que ele lançou as âncoras ao mar e o momento que ele levantou as âncoras do mar. A âncora, ela representa o que para você? Para mim, uma âncora, ela representa firmeza, ela representa força. Você consegue, nós estamos aqui em período na nossa cidade, você vê navios todos os dias no porto, e você vê aquele navio imenso, cheio de quarto, de coisas grandiosas, e você fica, às vezes eu fico pensando, como uma coisa tão desproporcional ao tamanho do navio consegue segurar aquele navio. Então a âncora, ela representa algo que dá firmeza, algo que dá força, algo que sustenta. Então quando o navio ele precisa parar, ele precisa descansar, ele precisa garantir essa segurança, o que os marinheiros, os comandantes, eles fazem? Eles lançam as âncoras para o mar. E existem momentos em nossas vidas que nós precisamos ancorar nossa vida também para nos firmar em meio às tempestades, em meio às crises que nós passamos. O apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus para tomar algumas atitudes de firmeza, algumas atitudes que, assim, para nós lendo, são atitudes de muita coragem, atitudes de muito pulso firme, ali em meio àquela tempestade. E as 4 âncoras eu gostaria de representar aqui para a vida cristã. Quais seriam as 4 âncoras que nós poderíamos usar em meio à crise, em meio às situações difíceis que nós passamos em nossas vidas? Oração e jejum, a primeira âncora. Aquela viagem, ela foi marcada por um tempo de jejum. Você leu comigo, muitos homens estavam sem comer. A Bíblia diz que eles estavam 14 dias sem comer. E mesmo passando por toda aquela tempestade, eles estavam sem comer. E Paulo, ele precisou pedir 2 vezes para aquelas pessoas: por favor, se alimentem. Vocês precisam se fortalecer. Vocês precisam se alimentar. Vocês não podem ficar simplesmente sem comer. Jesus disse que existem algumas situações em nossas vidas, ali em Marcos 9:29, que elas só são resolvidas com jejum e oração. Então, a primeira âncora que eu gostaria aqui de representar para a nossa vida cristã é jejum e oração. Jejum e oração é uma âncora que traz firmeza, traz segurança para a gente em meio às tempestades. Está passando por crise, está passando por momentos difíceis, está passando por momentos onde você não sabe o que fazer. Oração e jejum. Não tem resposta, não sabe como agir. Oração e jejum. Deixe que Deus revele no secreto para você aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve, como você deve conduzir aquela situação. A segunda âncora nós podemos
representar como coragem. Você tem coragem suficiente para passar pelos momentos difíceis da sua vida? A gente vê que quando a tempestade ela ficou violenta, a primeira coisa que os marinheiros fizeram, a primeira atitude daqueles marinheiros foi lançar os botes salva-vidas para fugirem. Contudo, Paulo apareceu naquela situação, naquele momento, e ele disse: não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Pois todos nós precisamos estar unidos para que a gente possa se salvar. Então, aqueles marinheiros obedientemente cortaram as cordas do bote salva-vidas e deixaram que aquele bote salva-vidas fosse embora. E com certeza esta foi uma grande atitude de coragem de Paulo. Você imagina essa situação. Você está no meio de um barco em uma tempestade. O nome já diz tudo, bote salva-vidas. O bote que ele está ali por um perigo, uma situação difícil, e você vai usar ele conforme você precisar. E aparece um doido e diz para você: não façam isso, não saiam do navio, nós precisamos estar unidos para que isso aconteça. E eu trago isso para a nossa realidade. Estamos em uma situação e é muito óbvio para a gente consegue ver ali uma saída, a gente consegue ver ali uma situação que a gente pode resolver tal problema. E Deus, ele fala para a gente: não vá por aqui, vá por aqui. E você olha os dois lados da moeda e você diz: mas aqui tá tão óbvio que é. Aqui tá, parece a situação que eu preciso para sair disso. E Jesus está me mandando ir para cá. E o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo aquilo que a gente está vendo aqui, aquilo que a gente acha que é a saída que a gente precisa. Meu irmão, minha irmã, a nossa visão, a nossa mente é muito limitada. Tenha coragem para fazer aquilo que Deus fala para você fazer. A gente passa por alguma aprovação, a gente passa por alguma situação, crise, o que a gente pensa é fugir. Mas fugir, aceitar, é aceitar a derrota covardemente. Se a sua família tem passado por lutas, seu emprego, alguma área da sua vida tem passado por lutas, o melhor a se fazer é juntar forças, se unir para vencer juntos essa situação. É melhor se unir, ficarem juntos, do que se dispersarem, cada um fazer o que acha que é certo. A melhor opção é ancorar a sua vida corajosamente para salvá-la. A terceira âncora que nós podemos trazer aqui é a âncora da comunhão. Mesmo com um barco balançando, água entrando para tudo que fosse lado, o apóstolo Paulo teve condição de ministrar a Santa Ceia ali naquele navio. Eu imagino que foi preciso muito equilíbrio para que Paulo fizesse aquilo. Em meio às crises, em meio às situações difíceis, tempestades das nossas vidas, nós podemos perder muitas coisas. E talvez nós vamos perder muitas coisas. Mas meu irmão, minha irmã, nós nunca poderemos perder a nossa comunhão com Deus. Paulo estava ali no momento mais difícil da vida dele. Ele estava, eu imagino, o medo que ele sentisse ali naquele momento. E você ouvir na palavra de Deus, você lê na palavra de Deus que aquele homem estava ministrando a Santa Ceia em meio a tempestades, em meio a ondas batendo para cá e para lá. Você pode perder tudo na sua vida. E se for preciso perder tudo na sua vida, perca. Mas não perca a sua comunhão com Deus.
Meu irmão, nada na sua vida pode ser mais importante do que Jesus. Nada na sua vida pode ser mais importante do que a sua comunhão com Deus, do que os seus momentos com Deus. E eu não digo isso para você dizendo que você buscar uma boa posição, um emprego legal, você não deve fazer isso, não. Mas isso não pode ser mais importante do que a sua comunhão com Deus, do que a sua vida com Deus. Você pode deixar tudo, mas nunca abandone a sua fé. Aprenda a agradecer a Deus. Como diz ali em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Você pode perder tudo. A única coisa que você não pode perder na sua vida é a sua comunhão com Deus. A quarta âncora, confiança. Depois daqueles homens se alimentarem, aqueles homens comerem, eles começaram a jogar ao mar tudo o que estava no navio, inclusive os mantimentos que aqueles homens tinham. Esta foi uma atitude de confiança, de coragem, uma atitude de fé. Aqueles homens, eles acreditavam que seriam salvos e não precisariam mais daquela comida, pois Deus lhes traria provisão, como de fato aconteceu. Confiar em Deus é uma âncora que nos traz firmeza em meio às tempestades. Como diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Talvez você tenha coisas para entregar para Deus. Talvez você tenha coisas para tirar da sua vida. Alguma mágoa, algum sentimento, algo que te prende, algo que te impede de ter ali uma comunhão plena com Deus. Sabe o que você deve fazer? Jogar ao mar. Aqueles homens jogaram comida. Comida. E você tem guardado coisas dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua vida, que te prendem até hoje. Você pode talvez não perceber isso, mas isso está atrasando a sua vida. Isso não pode. Jogue ao mar tudo aquilo que está te impedindo de simplesmente olhar para o céu, olhar para Deus e saber que Ele está comandando, saber que Ele está cuidando de tudo. E o mesmo Deus que não deixa que pássaros, que não tem a mesma condição que a gente, morrerem de fome, também cuidará de nós, também estará olhando por nós. Entregue tudo a Deus, e como diz o Salmo 37:5, o mais Ele fará. Quando você precisar de firmeza em meio às tempestades, lance as âncoras da oração, do jejum, da coragem, da comunhão, da confiança, para sustentar a sua vida, para te salvar do naufrágio que você estiver passando. Precisa de firmeza? Ancore a sua vida em Deus. Mas nós vamos agora para um segundo ponto. Nós vamos levantar as nossas âncoras. O momento de levantar as âncoras significa que já temos a segurança necessária em nós para continuar a navegar, para continuar a fazer aquilo que nós devemos fazer. Levantar as âncoras significa algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui para você, levantar as âncoras significa descanso em Deus. Além de levantar as âncoras, os marinheiros soltaram todos os equipamentos de direção. Você leu comigo. Eles soltaram o leme, eles soltaram a vela do navio. Com isso, eles passaram a ser simplesmente conduzidos pela maré que os levaram para uma enseada, para uma praia. Em muitas crises, em muitas tempestades da nossa vida, o melhor a se fazer é descansar em Deus. Quando você não sabe mais o que fazer, descanse em Deus. Espere por seu livramento. Se não tem nada que você possa fazer, meu irmão, não faça nada. Simplesmente confie em Deus. Descanse em Deus. Saiba esperar o tempo certo.
Quando o barco foi lançado pela correnteza, ele ficou preso na praia. Todos aqueles homens, eles ficaram sem saber o que fazer. Eles imaginaram: o que eu vou fazer agora? O barco está aqui preso, o que eu faço? Quanto mais tempo eles ficassem naquele navio, melhor era para a saúde deles. Mas em determinado momento, aquele navio começou a ser invadido pelas ondas, começou a ser quebrado, e eles tinham que pular no mar. Saber esperar o tempo certo é fundamental. Você ser precipitado é um perigo em momentos de tempestades. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora pelo Facebook, você que está ao vivo comigo no Facebook, você que está ao vivo comigo na nossa rádio online. Você já fez algo na sua vida precipitado e deu certo? Você já fez comida rápido e aquela comida saiu gostosa do mesmo jeito que você a fizesse se não tivesse feito correndo? A precipitação é um perigo. Muitas pessoas morrem afogadas depois de nadar e morrer na praia. Por isso é importante que a gente saiba esperar a hora certa de agir. A pressa não ajuda quando nós precisamos esperar o tempo de Deus. Devemos priorizar vidas. Era um costume de navios de escravos e prisioneiros que, se acontecesse alguma dificuldade, matar todos os presos para que eles não fugissem. Então essa era uma determinação. Mas Deus, ele colocou no coração do centurião, daquele homem que cuidava de todos aqueles presos, o desejo de preservar a vida de Paulo e com ele todos os outros. Muitos naufrágios acontecem em lares que, por exemplo, os pais se preocuparam mais com o trabalho do que com os filhos. Ou quando nós passamos por perdas em nossas vidas, o que importa mais para você? As coisas materiais que você pode perder ou a sua vida? A vida da sua casa, a saúde, a sua família? O restante nós podemos conseguir novamente com a ajuda de Deus. O que tem sido o principal? Sonhos que você tem, coisas materiais que você quer na sua vida, o que tem sido o principal para você? Quando aqueles homens viram que tudo estava no fim, cada um teve que lutar por sua própria vida, se agarrando em algumas partes do navio. E deste modo todos se salvaram. Se alguém não fizesse a sua parte, certamente alguém morreria. É muito difícil quando a gente vê alguém afundando, mas não faz nada para ajudar. Se você está hoje numa situação difícil, numa situação de tempestade, você está sentindo que a sua vida está afundando, você está perdendo as suas esperanças, hoje eu trago essa esperança para você. Não pare de nadar para salvar-se. Cada um de nós deve estar lutando por sua salvação, trabalhando, orando para que isso aconteça. Eu sei que pode estar muito difícil para você. Eu sei que pode estar muito difícil essa tempestade ser vencida. Talvez você tenha percebido que não adianta mais nada. Então levante suas âncoras. Deixe que Deus dirija a sua vida para onde Ele quiser dirigir. E para isso você vai precisar descansar em Deus. Para isso você vai precisar esperar o tempo certo de fazer as coisas. Priorizar a sua vida, priorizar a sua família e se esforçar o máximo possível. Deixe que Deus dirija a sua vida. Deixe que Deus haja em sua vida. O verso 44 termina de maneira maravilhosa. Ela termina dizendo: todos se salvaram. Paulo, ele passou por 3 naufrágios em sua vida. Passou por muitas perdas
passou por muitas tribulações e em todas ele sobreviveu. Meu irmão, se você estiver precisando de firmeza, precisando de ajuda, lance as suas âncoras. A âncora da oração, do jejum, da coragem, da confiança, da fé, da comunhão. Depois disso você vai poder levantá-las, descansar em Deus, esperar no tempo certo, priorizar aquilo que é certo e se esforçar ao máximo possível para que quando chegar a hora, para que quando chegar o tempo, a gente possa estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O importante não é se você saiu ganhando ou perdendo. O importante é que você sobreviva. A sua salvação, a sua vida e a sua família são mais importantes do que emprego, bens, sonhos que você pode ter. Essas coisas podem naufragar, mas você deve sobreviver. A gente tem como exemplo recente, você deve ter visto na internet, nos noticiários, a respeito ele que foi um dos mais ricos do mundo, Eike Batista, e hoje ele perdeu praticamente tudo. Todos os seus bens, todo o dinheiro que ele possuía naufragou. Que essa não seja a principal meta da sua vida. Que a principal meta da sua vida seja se levantar em meio às tempestades e saber que Deus está no comando. Que Deus possa te conduzir em meio às águas, em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às situações difíceis. E saiba que quando Deus está no comando, você sempre vai sair vitorioso. Quando Deus está no comando, você nunca está sozinho. Quando Deus está no comando, a vitória ela vem. Depende de você, depende de nós. Fazemos aquilo que o nosso comandante mandar a gente fazer. Você consegue. Você vai sobreviver. Você é forte. Você aguenta. Levanta a sua cabeça hoje. Olha para o céu. E veja que você tem um pai, um comandante, que te ama mais do que tudo na sua vida. Confie, porque Ele vai te salvar. Ele vai estar com você em meio às crises. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus te abençoe.